Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente e, mais recentemente, do Jovem, inserido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ da Inclusão. O NESA é formado pelo Serviço de Atenção Primária, pelo Ambulatório de Atenção à Saúde de Adolescentes e Jovens e pela Enfermaria, que fica inserida no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, atendendo a uma política pública, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela foi uma das pioneiras no Brasil em estabelecer um serviço que cuidasse especificamente do adolescente, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, os indivíduos de 12 a 18 anos. O adolescente, historicamente, é visto como um ser saudável, né? E a gente sabe que nem sempre isso, ainda mais pensando num conceito ampliado de saúde, nem sempre isso é uma coisa tão palpável ou tão real. Então, assim, o olhar para o adolescente, poder trabalhar no seu adoecimento, eventualmente, que aconteça, e principalmente na prevenção de agravos, é uma coisa fundamental. Os objetivos da proteção primária, eles têm uma pequena ramificação, que é o cuidado da saúde, que é um pouco diferente do cuidado da doença, ou seja, prevenção e educação em saúde, no cuidado da saúde e atendimento às necessidades de saúde que todos nós temos ao longo da nossa vida, dor de cabeça, dor de barriga e vai por aí afora. É um comprimidinho só, né? É um comprimido, vai usar por 24 dias. Na atenção primária do NESA, um trabalho de excelência sempre foi aquele voltado para adolescentes promotores de saúde. São adolescentes, em geral, moradores de espaços de favelas que nós convidamos para vir à universidade e, juntamente com os jovens universitários, pensar junto ações que possam ser realizadas com outros jovens. Por exemplo, como que nós podemos discutir baile funk com jovens? Foi um desafio que chegou para nós. Construímos ações de promoção de saúde relacionadas a baile funk. Os jovens nos ensinaram como fazer. As características principais da atenção primária do NESA são o acolhimento aos adolescentes que chegam ao serviço, porque sabemos que se um jovem não se sente acolhido, respeitado e valorizado, ele não volta mais ao serviço. Outra característica muito importante é o investimento na formação de equipes, para que aprendam a fazer esse acolhimento e esse respeito às potencialidades juvenis. Com relação ao nosso trabalho com jovens promotores de saúde, jovens moradores de favela e que, em geral, não se acredita muito no potencial, é importante dizer que, a partir do trabalho desenvolvido pelo NESA, hoje nós temos jovens que foram nossos promotores juvenis de saúde e que estudam cinema em Cuba, estudaram medicina em Cuba e que daqui a um tempo serão nossos colegas profissionais de atenção à saúde aqui no NESA. Sob definição, a atenção secundária tem um nome mais genérico, seriam as policlínicas especializadas e que já receberiam aquelas pessoas que deram a entrada no sistema de saúde nacional com demandas específicas, quase sempre de natureza clínica. E aí o que todo mundo conhece, é cardiologista, é clínica geral, é dermatologia, é isso e aquilo, que a atenção básica não conseguiu resolver de alguma maneira e precisa de um parecer de um grupo de profissionais talvez um pouco mais vivenciados com aquelas situações. Como o atendimento é integral, não se limita ao atendimento médico. A gente tem a parte do serviço social, a parte da saúde mental, temos nutricionista, temos a odontologia, tem o dentista, temos algumas especialidades médicas, não só a clínica geral, e a gente procura atender o adolescente sempre de uma forma integrada. Ou seja, você não vai só na doença, não vai só na queixa, vai tentar ampliar aquilo. Então a gente, durante uma consulta, a gente normalmente precisa de mais de um profissional de áreas diferentes. Então, por exemplo, às vezes eu estou atendendo um paciente que vem por uma queixa X, mas eu noto, por exemplo, que ele tem um sobrepeso. Então, por exemplo, a nutricionista atende aqui do meu lado, eu vou à nutricionista e a gente, como eu falei, a gente sempre tenta agilizar. Normalmente no mesmo dia ela atende. Provavelmente, se adolescente tem, ele ou a família dele tem algum problema que precisa da orientação do serviço social. Então, o serviço social já o vê, já atende ele, já atende a família nesse mesmo dia. Então, isso eu acho uma coisa importante
o que a gente chama de, como assim, entre aspas, botar o paciente debaixo do braço. Né? A gente vai ali na sala, vê, tá problema dentário, vamos ali então no andar de cima, que a dentista atende aqui no andar de cima, vamos ver se a gente consegue resolver. Nós tínhamos um ambulatório dentro aqui da comunidade dos macacos, que funcionava 4, 5 vezes por semana. Iam lá por dor de barriga, porque essas queixas habituais de um ambulatório de qualquer idade. Você sabe qual era o problema maior identificado nessa comunidade de adolescentes, 3.600 adolescentes que havia naquela época? Doença dental, cárie e periodontite. Eles iam lá por causa disso, na consulta com o médico? Não. Dor de barriga, dor de cabeça, estou indo mal na escola. Esta noção da integralidade permitiu que 61% dos adolescentes que foram lá com outras demandas fosse identificada doença bucal. E sabe que olha a importância disso? A periodontite, que tinha 59% desses pacientes, adolescentes da comunidade dos macacos, é um fator de risco conhecido para doença cardiovascular na idade adulta. Infarto, hipertensão, às vezes até um pouco de diabetes, talvez, acidente vascular cerebral, doença renal. Então, você tratando a periodontite do adolescente, você está prevenindo, eventualmente, uma pessoa de 40, 50 anos ter um infarto. Essa é uma noção da integralidade, você vê a pessoa, independente do que a trouxe ali. E aqui no adolescente, o fracasso escolar, a dificuldade de relacionamento, violência, abuso, e vai por aí afora, são coisas que não motivam a vida dele aqui, mas você tem que ter esse olhar da pessoa. A enfermaria está localizada no terceiro andar do Hospital Pedro Ernesto. É uma enfermaria de 16 leitos, sendo 8 leitos masculinos, 8 leitos femininos, dividido em 4 quartos coletivos, de 2 a 4 leitos cada um. Todos com espaço para acompanhante, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todo adolescente internado fica acompanhado do seu responsável. E ela atende de uma maneira referenciada na maioria das vezes, sejam aqueles pacientes que vêm aqui com uma atenção secundária já referenciados pela atenção básica e principalmente da rede hospitalar, que eu diria não só do município como do estado, do Brasil, e nós recebemos ao longo do tempo alguns pacientes de países da Sul-América. Nós tínhamos, numa época, uma frequência razoavelmente importante de indígenas vindo através da FUNAI, com problemas de saúde que nos locais dele não conseguiam ser resolvidos, mas a nossa grande demanda é da rede, como se chama, e a grande maioria é aqui do Rio de Janeiro. Então, durante a pandemia, nós tivemos uma piora do ponto de vista de saúde mental de toda a população. Isso nos adolescentes tem se traduzido para a gente uma maior internação por conta dos transtornos alimentares, notadamente anorexia nervosa, bulimia nervosa. Temos tido casos ali que chegam em desnutrição grave, já com pressão baixa, frequência cardíaca baixa, assim, com risco até de morte mesmo, e que precisam fazer sua recuperação nutricional durante a internação. E, no geral, a gente observa também obesidade, mas nos pacientes adolescentes que estão acompanhando no ambulatório. O paciente, que fica acompanhando com a gente esse tempo todo, ele tem uma gratidão pelo serviço porque ele reconhece que ele foi atendido como um cidadão de verdade. Esse retorno que o paciente dá, se você olhar aqui, eu tenho um quadro onde tem poemas, eu tenho um paciente aqui que é poeta, então toda consulta ele me traz um poema. Eu tenho pacientes que fazem esporte, tem a bailarina que me traz as fotos. Às vezes ele traz uma pedrinha que ele achou lá na rua dele, mas ele achou que a pedrinha era parecida comigo. Essa pedrinha que ele trouxe vale mais do que uma consulta que me pagaria no consultório. É essa gratidão que eu acho que é a coisa mais importante.